professor Jânio Franco com mais uma aula de desenho geométrico para você. Nós vamos fechar aqui, tá? Talvez não feche todo o módulo 3, mas vai ficar aí só tangência e lugares geométricos, tá? Porque lugar geométrico a gente já trabalhou nas aulas lá nesse ano já. Então eu não vou falar mais sobre isso novamente, ficar enchendo vocês com o mesmo assunto várias vezes. Eu vou comentar aqui um assunto, a aula não vai ser muito longa, vai ser uma aula bem curta, diferente das aulas anteriores, tá bom? Só para a gente fechar caderno de desenho geométrico, fechando aí o capítulo 3, vou passar a atividade para vocês referente a esse capítulo 3, ele é bem extenso, vou dar um prazo para vocês bem legal aí, para vocês fazerem seus desenhos na construção direitinho, valendo uma nota aí razoável, tá bom? Para valorizar o trabalho de vocês. Lembrando que na hora de resolver desenho geométrico, você tem que usar os instrumentos, tá? Tem que usar os instrumentos de desenho geométrico, tá bom? E aí, toda vez que eu falo instrumento de desenho geométrico, eu lembro de um parceiro meu chamado de professor Jefferson, o velho conhecido nosso professor de física, né? E aí ele fica me zoando, porque eu uso bastante compasso, mas gente, geometria só combina com instrumento de auxílio de desenho geométrico, tá? É o uso mesmo do compasso, da régua, do transferidor. Eu sou o cara dos instrumentos, então eu ando por aí com os instrumentos na minha moto, por pergunta se eu trabalho na construção, trabalho em construção civil, trabalho com madeira, trabalho em construção de imóveis. Não é apenas com matemática, tá? Apenas com geometria. E geometria tem que ter o uso dessas ferramentas maravilhosas, né, que nos auxiliam aí no nosso dia a dia. E vamos lá então para o nosso assunto, porque senão eu vou ficar falando, conversando muito aqui, a aula acaba ficando longa demais. Vamos então trabalhar com vocês aqui alguns conceitos, algumas definições de algumas propriedades, de alguns pontos notáveis. Trabalhamos elementos notáveis nas aulas anteriores de desenho geométrico, bem conhecido por vocês. Trabalhamos a Ceviana, né, que serve ali para trabalhar o teorema da Ceva. Quem gosta de geometria, quem gosta de trabalhar a geometria de polos olímpicos, sabe que o teorema da Ceva cai bastante, que é bastante procurado, bastante comentado em aulas de polos olímpicos aí, né? E tem bastante propriedades. Se você entender aquelas cevianas, quais são as suas propriedades aplicáveis a um triângulo, você já consegue definir algumas continhas nas figuras geométricas, tá bom? Nos triângulos. Então vamos lá. Eu já falei sobre o baricentro na aula anterior. Hoje eu vou comentar sobre mais três pontos notáveis: o incentro, circuncentro e o ortocentro. Eu não botei aqui a palavra nem o ortocentro aqui. Isso aqui é o ortocentro. O ortocentro, começando aqui pelo ortocentro, é o encontro das alturas de um triângulo. Deixa eu vir para cá, né? É o encontro das alturas de um triângulo. Por exemplo, nós temos a altura relativa ao ponto A, tá? Que vem lá naquele ponto até aqui. Nós temos a altura relativa ao ponto C. Ambos, cada um desses pontos forma 90 graus, não necessariamente no ponto médio, só ocorre da altura ficar no ponto médio se o triângulo for isósceles, uma delas fica no ponto médio, e se o triângulo for equilátero, todas elas são no ponto médio. Quando o triângulo é acutângulo, o ortocentro é na região interna aqui, ó. O ortocentro fica na região interna. Quando ele é retângulo, o ortocentro fica lá no vértice, no ângulo reto. Quando ele é obtusângulo, o ortocentro fica fora do triângulo. Nem sempre o ortocentro vai ficar na região interna. Os pés das alturas, que é lá na reta suporte, né? A reta suporte do lado oposto, ou seja, é uma ceviana que parte de um vértice até o lado oposto do triângulo. Né? Então, o pé da reta aqui, da altura, ele é um vértice de um outro triângulo. Se eu fechar aqui o triângulo, esse triângulo aqui, ó. Se eu fechar aqui esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo em vermelho é chamado de triângulo óptico, tá? Então o triângulo HA, HB e HC é o triângulo óptico, tá? É o triângulo óptico, que tem algumas especificidades também. Aí o que acontece no triângulo óptico e no triângulo ABC, que é o triângulo que está fora aí? O ortocentro para o triângulo ABC, agora para o triângulo HA, HB e HC, é chamado de incentro. Ele se torna um incentro. Por quê? Porque aqui, ó, esses dois ângulos se tornam iguais, portanto, essa aqui é a altura do triângulo ABC, passa a ser a bissetriz do triângulo HA, HB e HC. Esse triângulo aqui, triângulo óptico. Então, esse cara se torna bissetriz e esse cara se torna bissetriz. Portanto, para o triângulo óptico, o ponto O é o incentro. Para o triângulo ABC, ele é o ortocentro, tá bom? Então nós temos aí a característica do triângulo. Se o triângulo está inscrito na circunferência
esse triângulo é inscritivo na circunferência, tá? Quando o triângulo é inscritivo na circunferência, todos eles são inscritivos. E aí, quando ele é inscrito na circunferência, se ele for retângulo, o ortocentro vai ficar lá na extremidade, né? Lá na circunferência. Se ele for um triângulo equilátero, fica bem no centro da circunferência. Se ele for um triângulo obtusângulo, ele fica fora, né? Fica na região interna da circunferência, mas fora do triângulo. E aí nós temos aqui o circuncentro. O circuncentro é um ponto que é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo. Circunscrita. A circunferência C aqui está circunscrita ao triângulo. Por que o circuncentro, que é esse ponto aqui do meio, é o centro da circunferência circunscrita? Veja bem, se esse segmento M aqui, se essa reta M é a mediatriz de BC e essa reta MAB aqui é a mediatriz de AB e essa mediatriz de AC. A mediatriz é um lugar geométrico onde contém todos os pontos que é equidistam de dois vértices dados. Então, essa mediatriz é equidista desses dois pontos. Ela é equidista tanto de A e tanto de B. Quaisquer pontos que eu selecionar nessa mediatriz vai ter a mesma distância de A, de B e de C. Assim como nessa reta vai estar a distância de A e de B, assim como nessa reta vai estar de A e C. E aí, considerando essa observação aí, observe que esse ponto é comum para as três mediatrizes de um triângulo. Se ele é comum para as três mediatrizes de um triângulo, significa que esse cara tem a mesma distância, aqui ó, a mesma distância de B e a mesma distância de C. E aí, consequentemente, se ele tem a mesma distância de B, ele vai ter a mesma distância para A. Então, o que é isso aqui? Esses três segmentos destacados em vermelho, ele passa a ser o raio de uma circunferência. Se você tem três pontos, que é equidista de um ponto dado, esses três pontos pertencem à circunferência. E esse ponto dado é o centro dela. Ou seja, o ponto C é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo. Por isso é chamado de circuncentro, justamente por isso, tá bom? E aí nós temos as características que esse triângulo, se ele é acutângulo, o circuncentro vai ficar dentro do triângulo, se ele for acutângulo, tá bom? Se ele for retângulo também vai ficar, se ele for retângulo vai ficar bem no centro e tal. Agora, se ele for obtusângulo, esse cara vai encontrar fora, vai ficar fora da circunferência, ele fica fora, mas vai se encontrar em determinado ponto, tá bom? Ele sempre vai se encontrar em um ponto, ok? Ok, né? Então vamos nessa. E aí, seguindo a linha de raciocínio, tá? Seguindo a linha de raciocínio, vamos falar do incentro. Incentro, interno, inscrito. Então, ele é o centro da circunferência inscrita a um triângulo. Circunscrita é por fora e inscrita é por dentro. Ou seja, na circunscrita, ela toca nos vértices do triângulo, e na inscrita, ela toca nos lados. Esses pontos aqui são os pontos de tangência. Ali em cima não é o ponto da gente, é o C. Tá? Com licença aqui. Esse é um ponto C, tá bom? E aí o que acontece aí é o seguinte, olha só. Essa reta aqui vermelha, que lá vai do ponto C até essa C aqui, ela é uma bissetriz desse ângulo, portanto essa medida é igual a essa. Essa reta BSB, ela é a bissetriz desse ângulo. E essa reta ASA, ela é a bissetriz daquele ângulo. E elas se cruzam em um único ponto. Agora, a bissetriz, qual é a definição de uma bissetriz? A bissetriz é um lugar geométrico. A bissetriz é um lugar geométrico que contém todos os pontos que equidistam dos lados de um ângulo, tá? Equidistam dos lados de um ângulo. Vou repetir. Todos os pontos que equidistam de um lado de um ângulo, na região interna, tá bom? Então, o que eu quero dizer com isso? Todos os pontos que pertencem a essa linha destacada aqui em vermelho, essa reta CSC, de C até SC, ela contém todos os pontos, qualquer ponto que você localizar aqui nessa reta, ela vai dar a mesma distância para cá e a mesma distância para cá, certo? Agora, preste atenção, vou passar para lá um pouquinho, tá? Preste atenção no seguinte, se eu tenho aqui um ponto de tangência, então se eu pegar isso aqui, esse aqui e esse aqui, observe que esse ponto formando 90 graus aqui, formando 90 graus aqui, ele vai ter a mesma distância que esse segmento, de TC até o ponto I. O ponto I
é o centro da circunferência, tá? Então essa distância é igual a essa e consequentemente é igual a essa, porque você compara esse lado com esse lado, referente ao ângulo C, então esse lado é igual a esse vértice é igual a esse segmento é igual aqui. Se você comparar com esse ângulo ABC, também acontece a mesma coisa. Portanto, se eu tenho, novamente vou repetir, se eu tenho três pontos que equidistam de um ponto dado, esses 3 pontos pertencem a uma circunferência que tem o centro naquele ponto que foi o dado. Então, se eu tenho esses 3 pontos, SA, SB e TA, TB e TC, que equidistam do ponto I, aqui tem uma circunferência que passa por esses 3 pontos de tangência à circunferência e ao triângulo, e que tem um centro em I, por isso que é centro, é a região, o ponto da circunferência inscrita ao triângulo, tá bom? E aí nós temos essa característica do incentro. Centro da circunferência inscrita, circuncentro, centro da circunferência circunscrita, tá bom? Beleza, isso, né? Tranquilinho aí. E aí eu tenho mais algumas propriedades sobre os paralelogramas, só para você relembrar rapidão aí. Nós temos os trapézios, temos trapézio equilátero, trapézio equilátero não, ótimo. Trapézio isósceles, trapézio retângulo e o trapézio qualquer, trapézio escaleno, né, que é o qualquer. O trapézio escaleno é apenas 2 lados paralelos, não preciso ficar comentando muito isso com você sabe, né, um trapézio é apenas 2 lados paralelos e outros lados distintos e diferentes, tá bom? Os trapézios retângulos possuem 2 ângulos retos, não tem nenhuma outra chance, porque ele é um quadrado, então vai ter 2 ângulos retos ou não é trapézio, né? Se tiver um ângulo reto, ele deixa de ser trapézio, se tiver só um ângulo reto, os outros não, ele não é um trapézio, ele é um quadrado qualquer. É possível acontecer, mas é um quadrado qualquer, não é trapézio, tá bom? E aí nós temos o trapézio isósceles, que é quando os 2 lados diferentes das bases são iguais, né? Tem vezes são congruentes. E as bases são quais? São os lados paralelos, tá? Os lados paralelos dos trapézios são as bases. E aí, dentre os outros trapézios, nós temos aqueles específicos chamados de quadrados notáveis. São esses aqui, ó. Nós temos, esqueci de colocar o nome do rapaz aqui, o rapaz ficou até com inveja agora, não? Olha só, quadrado. Nós temos, então, vamos começar por aqui, ó. Paralelogramo é 2 quadrados paralelos. E aí ele tem as diagonais, tem ângulos opostos com medidas iguais, vamos começar por aí. Esse ângulo é igual a esse e esse ângulo é igual a esse, tá bom? O que acontece mais aqui? As diagonais se cruzam no ponto médio. Por exemplo, esse cara aqui, ó, se cruza no ponto médio, de modo que essa distância é igual a essa e essa distância é igual a essa, tá? Isso, essas distâncias são iguais. Mas claro que essa diagonal é menor que essa, né? Mas esse lado aqui é igual a esse, portanto esse ponto é o ponto médio da diagonal. Outra característica é os ângulos formados de modo alternos internos, nas diagonais em relação aos lados opostos e paralelos, são medidas iguais, tá bom? Aquele ângulo é igual a esse, eu posso afirmar também que esse ângulo é igual a esse, tá? E esse aqui é igual a esse aqui, assim como esse é igual a esse, tá bom? Então nós temos características do paralelogramo. Além daquelas em que os lados opostos são paralelos, mesmas medidas, lados opostos paralelos e congruentes, tranquilo? Joia, né? Então nós temos o retângulo, ângulos internos retos, todos os ângulos internos são retos, aqui ó, todos são retos, formando 90 graus. As suas diagonais também se cruzam no ponto médio, assim como o paralelogramo, tá bom? Ou seja, essa distância é igual a essa, igual a essa, igual a essa. Aqui as diagonais possuem a mesma medida, tá bom? E esse ângulo é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Assim como esses ângulos aqui, ó, são congruentes, cores iguais, medidas iguais, tá bom? Isso mesmo, nós temos essa característica. Além das principais, né, que é ângulos, os lados opostos, né, medidas iguais e tal. Esse aqui em relação a esse são congruentes, esse com esse são congruentes, e são paralelos, beleza. Losango tem a característica de diferenciar dos demais aí, que ele tem que essas carinhas aqui são perpendiculares e todas elas são bissetrizes dos ângulos internos. Divide esse ângulo em 2 partes, de modo que esse possuam a mesma medida. Com licença, gente, o pincel aqui, né? Massa vezes a gravidade vezes a altura, atinge o chão com uma certa força, uma certa energia, né? Tudo bem. Vamos lá então, vamos para cá a física que eu vou te botar aqui agora. Vamos nessa. Esse cara aqui, eu vou mudar de cor aqui, mas também, gente, olha só.
Esse é o demais. Esse aqui, ó, e esse aqui são iguais, né? Vou botar uma marcação diferente para não comparar com os outros. Esses dois são iguais. Então, o que eu posso afirmar das diagonais? Elas são bissextências dos ângulos internos dos ângulos, isso mesmo. Então, esse ponto é ponto médio, tá? Esse ponto também é ponto médio, portanto, essa distância aqui é igual a essa distância aqui, assim como essa distância aqui é igual a essa distância aqui, tá? Essas marcaçãozinhas só para indicar que são medidas iguais, tá? E aí nós temos o Senhor dos Senhores, que é o nosso quadrado. O quadrado vem com uma carreta de informações, já, né? Quadrado, característica única dos quadrados. Lados iguais, ângulos internos retos, diagonais perpendiculares, diagonais congruentes, diagonais bissetrizes dos ângulos internos. Polígono regular, né? Então, olha só. 90 graus aqui, meu Deus do céu, 90 graus aqui, né? São perpendiculares as duas. Ângulos internos, esse cara sendo 90 graus, esse aqui vai ser 45. Isso aqui é específico, eu posso definir tranquilamente, sem medo de dizer a medida dele. Então, todos esses ângulos possuem a mesma medida que aqui. Todos os lados internos, medidas iguais. Esses caras aqui, ó, também medidas iguais, as diagonais. O ponto das diagonais também é ponto médio, tá? Então, nós temos aí as características dos quadrados. Vou nas ferramentas aqui de trabalho, né? Porque eu já encerrei. Tá bom? Por hoje a gente vai ficar por aqui com essa linha de desenho bem tranquila, bem suave, bem na paz. E aí você arrocha agora no material que eu vou mandar para vocês as instruções direitinho sobre isso. Tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. E muito obrigado por me aturar até aqui. Tchau, tchau.